Saudações ortopédicas! Bem-vindos a mais um encontro científico de alto nível. Um estudo passivo para estimular você a navegar no livro-texto já sabendo quais são os pontos fundamentais onde se deve fixar sua âncora. Curta, comente e compartilhe com seus colegas e combinem um debate tipo clube de discussão ossos do ofício. Estudo em grupo fixa mais, quem ensina mais. Então larga Instagram e o TikTok e foca no áudio, escutando na academia, no carro, na cozinha ou no repouso do plantão. Hoje, seus colegas de plantão seremos Sênior e Júnior. O nosso pontapé inicial para o seu estudo ativo no livro-texto será o tema Fratura, luxação de Bosworth do tornozelo. Bom, imagine o cenário clássico do plantão de emergência, sabe? Altas horas da madrugada. Chega um paciente vítima de trauma de altíssima energia, com o tornozelo assim visivelmente deformado. Aquela deformidade que assusta logo de cara, né? Exato. E aí, qual é o reflexo imediato e natural da equipe médica? É realizar a manobra de tração e redução incruenta, justamente para aliviar a tensão e salvar as partes moles do sofrimento. Mas olha só o perigo. Ao tracionar aquele membro, em vez de restaurar o eixo anatômico, acaba se injetando mais trauma. Nossa, quer dizer, você traciona e piora a situação? Com certeza. Você aumenta o sangramento intrafacial e, de forma acidental, acaba condenando aquela perna a uma síndrome compartimental devastadora e, muitas vezes, irreversível. E essa é a verdadeira e silenciosa armadilha da patologia que a gente vai dissecar aqui hoje. Caramba! Colocar as coisas dessa perspectiva cirúrgica muda completamente a abordagem. Quer dizer que, ao tentar fazer o nosso trabalho habitual lá na sala de trauma, que é proteger o membro e alinhar a articulação, a equipe está ativamente piorando a situação e criando uma iatrogenia grave? Infelizmente sim. E isso ocorre porque, veja bem, não estamos lidando com uma perda de congruência articular comum. A gente precisa definir a biomecânica com uma precisão técnica muito rigorosa logo de partida. Tá, e como a gente define isso na prática? Trata-se de uma luxação bloqueada. O segmento proximal da fíbula, depois que sofre a solução de continuidade, ele é, literalmente ejetado do seu berço anatômico e fica totalmente encarcerado na região posterior ao tubérculo posterolateral da tíbia distal. Entendi. Fica preso mesmo. Isso é um aprisionamento ósseo e mecânico que é irredutível de forma fechada. Não adianta puxar. Certo, então vamos destrinchar essa armadilha mecânica. Na nossa última discussão sobre traumas articulares, a gente falou muito sobre luxações padrão. Mas aqui, a literatura médica mundial relata apenas cerca de 179 casos documentados. Pois é muito pouco. É uma raridade clínica absoluta. A grande maioria dos cirurgiões ortopédicos pode, se aposentar tranquilamente sem nunca ter pisado em um centro cirúrgico para operar um caso desses. Com certeza. E é justamente por isso que o subdiagnóstico beira o trágico, né? O perfil epidemiológico focado em evidências mostra que o paciente típico é do sexo masculino em 68% das vezes, vindo de uma colisão de trânsito violenta ou um trauma esportivo brutal. E essa raridade é o primeiro passo para cair na armadilha. Quando a gente avalia o dado de que a falha da redução incruenta ultrapassa os 92% dos casos, a gente precisa compreender profundamente o mecanismo desse bloqueio. O tubérculo posterolateral da tíbia age como uma barreira intransponível. Olha, eu confesso que quando eu estudei essa cinemática pela primeira vez lá atrás, eu imaginei o tornozelo como uma engrenagem mecânica complexa, sabe? Onde uma peça se solta e cai exatamente no meio dos dentes da engrenagem principal, travando todo o sistema. É uma imagem comum. Mas pensando nessa anatomia óssea que você descreveu, acho que essa analogia não faz justiça total à física da lesão. Faz muito mais sentido pensar no tubérculo posterolateral da tíbia como uma daquelas catracas unidirecionais. Ah, perfeito. Ou até mesmo um anzol com farpa, sabe? A fíbula é forçada a passar por essa barreira por causa da imensa energia cinética, mas por causa da geometria óssea, é fisicamente impossível que ela faça o caminho de volta. Então, puxar o pé no pronto-socorro é apenas rasgar os tecidos moles contra a farpa do anzol anatômico. Essa analogia da catraca unidirecional ou do anzol
Ilustra brilhantemente a biomecânica da irredutibilidade. E bom, no contexto das avaliações para o título de especialista em ortopedia e traumatologia, precisamos dominar a morfologia intrínseca dessa fratura. Com certeza, isso despenca em prova. Pois é, a solução de continuidade da fíbula segue um padrão bem definido. A classificação morfológica aponta que o padrão é predominantemente do tipo Danis-Weber B. E olha só, isso está presente em mais de 76% dos casos relatados. E a destruição não para por aí. Vai para o maléolo posterior, né? Exato. A fratura do maléolo posterior está associada em 63% a 70% das ocorrências. Então imagina, o residente de plantão analisa rapidamente a radiografia, vê a fíbula e o maléolo posterior acometidos e rotula apressadamente como uma fratura bimaleolar clássica. E aí que está o perigo. Sim, é esse erro de julgamento que fundamenta aquelas múltiplas tentativas desastrosas de redução incruenta. Mas espera aí, antes da gente avançar para os desastres lá na sala de emergência, precisamos esclarecer o como. Como exatamente essa fíbula consegue saltar e ficar presa atrás da tíbia de forma tão estável? É uma ótima pergunta. Porque para essa fíbula chegar até lá e ativar esse anzol que a gente comentou, a sindesmose inteira precisa falhar catastroficamente, não é? A gente necessita de uma imersão profunda na anatomia da incisura fibular da tíbia. Com toda certeza. A incisura fibular que fica ali localizada na concavidade lateral da tíbia distal, ela possui limites extremamente claros e vitais. Anterolateralmente, a gente tem a delimitação pelo tubérculo de Tilliot-Chapuis da tíbia. Na face medial da fíbula, se articulando exatamente neste espaço preciso, temos o tubérculo de Wagstaff. Mas a estrutura-chave, a verdadeira estrela dessa discussão inteira, é o limite posterior da incisura. Que é o tubérculo posterolateral da tíbia distal. Isso, mundialmente reconhecido como tubérculo de Volkmann. É ele que é a farpa do anzol. O patomecanismo clássico se inicia com uma força brutal de supinação do pé, combinada com uma violenta rotação externa. Mas, só para complementar, se a força primária é imposta ao pé de rotação externa, por que diabos a tíbia entra em rotação interna nessa história toda? A física parece meio contraintuitiva no primeiro momento, sabe? Esse questionamento é o cerne absoluto da biomecânica do trauma. A gente precisa pensar na cinemática de uma cadeia fechada. O pé do paciente está fixamente plantado no solo em posição de supinação. Aí o corpo gira sobre esse eixo. Ah, o corpo gira. Isso, impondo uma rotação externa ao talos dentro da amortece. O talos atua literalmente como um ariete, forçando a fíbula distal para fora e para trás. Essa tensão toda culmina na solução de continuidade espiral ou oblíqua da fíbula ao nível da sindesmose. O que justifica ser uma lesão tipo Danis-Weber B. Exatamente, justifica a classificação. E aí, no milésimo segundo após o osso ceder e aquela resistência lateral desaparecer, a energia do trauma, que continua agindo, força a tíbia a sofrer uma rotação interna drástica e muito violenta em relação ao complexo do pé e do talos. Nossa, agora faz todo sentido fisiológico. Quer dizer, a fíbula perde a integridade estrutural. A contenção lateral da articulação simplesmente deixa de existir e a tíbia gira internamente como um chicote sobre o talos. Bem como um chicote. Ao realizar esse giro interno intenso, o tubérculo de Volkmann ultrapassa o fragmento proximal da fíbula fraturada. Uma descrição irretocável. O fragmento proximal da fíbula resvala por trás da tíbia. A fíbula então fica irremediavelmente aprisionada medial e posteriormente ao tubérculo de Volkmann. Tudo isso enquanto os ligamentos sindesmóticos e a membrana interóssea são completamente lacerados. E o talos? O talos acaba acompanhando o fragmento lateral e fica bloqueado em uma severa subluxação posterior. É uma verdadeira cascata de colapso estrutural. E, sabe, visualizando todo esse deslocamento bruto de peças ósseas rígidas, um alerta clínico acende imediatamente em relação às partes moles adjacentes. Com certeza, o risco é gigante. Por quê? O compartimento posterolateral não tem espaço de sobra para acomodar um osso deslocado dessa magnitude, né?
Qual é a conta que as estruturas neurovasculares acabam pagando nesse deslocamento violento? Olha, o risco de lesão às estruturas nobres é uma preocupação muito crítica. A anatomia topográfica nos indica que o nervo fibular superficial, com seu trajeto anterolateral, e particularmente a artéria e veia fibulares que transitam ali profundamente no compartimento posterior, próximo à membrana interóssea, elas ficam sob tração extrema. Ou até sendo esmagadas ali, né? Exato, sob compressão direta contra o coto ósseo deslocado da fíbula. Isso pode resultar numa isquemia distal ou numa neuropraxia severa. E a gente não pode esquecer dos tendões dos músculos fibulares curto e longo. É verdade. Eles frequentemente sofrem encadeamento ou até interposição no foco da fratura, criando um bloqueio mecânico adicional e irredutível de partes moles. O que nos leva de volta àquele paciente urrando de dor lá no pronto-socorro. Como a equipe de trauma pode suspeitar dessa lesão específica apenas com a avaliação clínica e aquele exame físico meticuloso? Já que, como a gente falou, tentar movimentar ativamente ou tracionar o membro é contraindicado. Pois é, a clínica é soberana. A literatura aponta que a apresentação inicial traz uma dor absolutamente desproporcional à aparência da deformidade, não é? Essa desproporção álgica e o edema de progressão absurdamente rápida são sinais cardinais. Mas a semiologia ortopédica nos presenteia com o achado visual e tátil clássico dessa patologia. E esse é o detalhe de ouro que salva o diagnóstico precoce. Qual seria? É o sinal do encurtamento fibular. Opa, descreve esse sinal passo a passo, por favor. É o tipo de minúcia clínica que diferencia o especialista durante o exame físico. Como a gente examina isso na prática, considerando que a perna do paciente está sofrendo com um edema tão pronunciado? O sinal do encurtamento fibular se manifesta quando o relevo ósseo lateral normal do maléolo lateral e da fíbula distal simplesmente desaparece da sua topografia habitual. Fica um buraco. Exato. Ao inspecionar e palpar o compartimento lateral, o examinador encontra um vazio anatômico. A fíbula não está no seu trajeto esperado. Em vez disso, se a avaliação se estender lá para a região posterolateral, nota-se uma proeminência óssea marcante, uma bossa posterior bem evidente. Nossa, e a pele acompanhando tudo isso? Sim, quando esse sinal é observado em conjunto com uma pele que se apresenta pálida, isquêmica ou sob uma tensão excruciante, indicando iminência de sofrimento tecidual, o protocolo de emergência máxima deve ser ativado na hora. E esse alerta de emergência máxima nos coloca cara a cara com a complicação mais temida e exaustivamente debatida nas provas de certificação para o título de especialista em ortopedia e traumatologia. A síndrome compartimental aguda. Exatamente. Porque o problema não é apenas a pele em risco de necrose. Aquele sangramento contínuo do osso fraturado e dos tecidos moles dilacerados está ali, enclausurado dentro das fáscias inelásticas da perna. Voltando àquele residente apressado, se ele realiza múltiplas manobras intempestivas para tentar encaixar o osso que está preso na farpa do anzol, qual vai ser o resultado fisiológico disso? O resultado fisiológico é a catástrofe vascular. Cada movimento iatrogênico de tração não consegue desviar a fíbula do obstáculo ósseo. Muito pelo contrário, ele apenas esfrega as bordas afiadas da fratura contra o leito muscular e vascular íntegro. Imagina o sangramento. O sangramento intramedular e o edema muscular disparam de forma exponencial. Esse volume crescente dentro de um espesso fechado facial eleva rapidamente as pressões intracompartimentais. Acima de 30, né? Exato. Quando a pressão tissular local atinge ou excede 30 milímetros de mercúrio, a pressão excede a perfusão capilar arterial. E aí ocorre a hipóxia tecidual profunda, que é seguida de necrose muscular irreversível. E aí não tem jeito, é bisturi. Sim, o diagnóstico da síndrome compartimental aguda dita que a intervenção cirúrgica imediata com fasciotomia descompressiva de urgência torna-se o único caminho para evitar a amputação. A observação conservadora nesse quadro é terminantemente proibida. Certo. Então constatamos a armadilha clínica, o altíssimo risco de lesões neurovasculares secundárias e o perigo iminente da perda do membro por aumento de pressão. O próximo passo da nossa condução é dissecar as imagens radiológicas com um rigor técnico inabalável. Vamos lá. Sabemos que as radiografias convencionais iniciais devem seguir a rotina traumatológica padrão.
aquela incidência anteroposterior, a incidência perfil estrito e a incidência de mórtice, obrigatoriamente realizada com 30 graus de rotação interna da perna. Exatamente, o protocolo padrão. No entanto, é amplamente sabido que a radiografia isolada naquela emergência caótica pode ser uma grande ilusão de ótica. O paciente está sofrendo de dor intensa, a musculatura está em espasmo e obter um posicionamento radiográfico que atenda aos critérios rigorosos é uma missão quase impossível, né? De fato, a limitação posicional no politraumatizado exige um olhar radiológico altamente treinado. E mesmo em imagens subótimas, os achados radiológicos clássicos não podem passar despercebidos. E o que a gente procura, especificamente? Na avaliação da incidência em perfil estrito, deve-se notar invariavelmente o talos apresentando um deslocamento e uma subluxação posterior bem graves. Mas o olhar do ortopedista deve buscar ativamente a sombra cortical do fragmento da fíbula proximal aprisionada. Ela vai estar projetada grosseiramente atrás da sombra da tíbia. E nas outras incidências? Já na incidência anteroposterior e na incidência de mórtice, o achado cardinal é a sobreposição anormal. É o colapso do espaço claro tíbio-fibular, com a fíbula se projetando diretamente sobre a massa central da tíbia distal. Isso corrobora perfeitamente com aquele vazio anatômico que palpamos no sinal do encurtamento fibular. E é neste exato momento da análise radiológica que a gente chega a um conceito belíssimo e altamente cobrado em prova. Olha, eu confesso que eu levei algum tempo durante o meu treinamento para conseguir enxergar mentalmente por que esse sinal se forma no raio-x, sabe? Você está falando do sinal da axila? Exatamente. Que afinal é uma imagem estática e bidimensional. Se compreendi bem, essa imagem não é gerada por um fragmento de osso solto que migrou para o espaço articular, mas sim um jogo de sombras criado pela rotação anômala. Sua compreensão da física radiológica está absolutamente correta. O sinal da axila é a manifestação puramente visual, em 2 dimensões, daquele patomecanismo de rotação interna da tíbia que dissecamos anteriormente. Como ele aparece no filme? Ele se apresenta como uma densidade cortical linear e opaca, projetada exatamente na axila do teto tibial medial, aquela região que conhecemos como plafond tibial. E por que ele fica visível? Por causa da rotação interna forçada e mantida pelo encarceramento da fíbula. A margem anteromedial da crista da tíbia, que normalmente não bloqueia os feixes de raio-x na incidência anteroposterior, passa a tangenciar perpendicularmente os feixes radiais. Ah, entendi. Essa tangência cortical espessa bloqueia a radiação e cria essa falsa imagem de um osso intraarticular. A presença dessa densidade no plafond medial é considerada o sinal patognomônico da fratura-luxação de Bosworth, na radiologia convencional. Sensacional. É a biomecânica do trauma moldando um fantasma denso na radiologia. Mas, veja bem, em se tratando de regras e sinais patognomônicos, existe uma limitação gravíssima atrelada a este sinal específico, que atua como uma verdadeira armadilha teórica. Com certeza. E é uma armadilha perigosa. Uma pequena alteração anatômica pode simplesmente desligar esse sinal por completo, não é mesmo? Trata-se de uma ressalva imperativa. O sinal da axila perde sumariamente a sua validade diagnóstica se o trauma inicial cursar com uma solução de continuidade do maléolo medial associada ao quadro. Certo. E a explicação física para isso? É simples. Se a estrutura do maléolo medial se rompe, o anel de contenção medial falha. Aí, a intensa energia de rotação interna da tíbia se dissipa, a tensão muscular relaxa parcialmente e a tíbia não se mantém travada naquela rotação extrema. Ah, então ela volta um pouco. Isso. Consequentemente, o alinhamento cortical com os feixes do raio-x não ocorre e a imagem fantasma da axila do plafond tibial simplesmente não se forma no filme radiográfico. Fantástico. É a física de materiais aplicada à imagem médica, o que nos conduz irrevogavelmente à conclusão do estadiamento diagnóstico por imagem. As radiografias sinalizam o desastre, claro, mas são meras aproximações. Sim, a gente não pode parar por aí. O padrão ouro incontestável, a ferramenta que dita o mapa cirúrgico definitivo, de alta resolução,
É a tomografia computadorizada com reconstrução tridimensional. Sem sombra de dúvidas. A tomografia computadorizada é uma exigência inegociável nessas lesões. É o grande divisor de águas no planejamento estratégico. Ela comprova milimetricamente a translação posterior e o encarceramento da fíbula atrás da topografia do tubérculo de Volkmann. E também ajuda com o maléolo posterior, né? Muito. Ele é tridimensionalmente a fratura do maléolo posterior que mencionamos mais cedo. Em muitos casos, os cortes axiais revelam a fíbula esmagada em um sanduíche compressivo entre o pilar da tíbia e o fragmento de cisalhamento do maléolo posterior. Além disso, dá para ver cartilagem e fragmentos menores. Exato. Adicionalmente, a tomografia computadorizada é a única ferramenta sensível o suficiente para avaliar a avulsão de fragmentos ósseos condrais do tubérculo de Tilal-Shaput anterolateralmente. Que é super importante. E detectar a presença de corpos livres intraarticulares que levariam a uma condrólise mecânica fulminante. E, claro, de forma definitiva, planejar a via de acesso cirúrgico mais segura. E com esse planejamento de GPS cirúrgico em alta definição e estruturado, o destino do paciente muda do pronto-socorro direto para o ambiente estéril do centro cirúrgico. Imediatamente. Já fundamentamos, através da irredutibilidade mecânica, que qualquer conduta de tratamento conservador, tipo com imobilização gessada, é categoricamente proscrita e negligente. Mas, abordando a técnica operatória propriamente dita, se a fíbula está imprensada posteriormente à tíbia e a coluna posterior articular também apresenta fratura, como acessar e reconstruir essa área sem infligir danos devastadores ao pacote vascular posterior? Essa é a parte delicada. Qual é o protocolo cirúrgico atualizado e intensamente exigido pelas bancas examinadoras? A abordagem cirúrgica deve obedecer a uma arquitetura tática meticulosa, sabe? Priorizando vias de acesso extensas e seguras. A incisão padrão ouro inicial é a abordagem posterolateral. Certo, vai por trás e pela lateral. Isso. Ao desenvolver o intervalo entre os tendões fibulares lateralmente e o tendão do músculo flexor longo do hálux medialmente, o cirurgião expõe de forma direta e segura tanto o compartimento posterior profundo da tíbia quanto a fíbula deslocada. E aí afasta os vasos. Exato, afastando o feixe neurovascular posteromedial do campo de visão. E o primeiro e o mais dramático passo intraoperatório é usar manobras bem suaves de alavanca com instrumentais rombos para desencarcerar o fragmento proximal da fíbula daquela sua posição viciada posterior ao tubérculo de Volkmann. Perfeito, conseguimos libertar a peça travada sem rasgar a artéria. Mas a estrutura como um todo ainda está em colapso. Assumindo que o maléolo posterior está quebrado em conformidade com aquelas estatísticas que a gente falou, a sua fixação tem prioridade em relação à osteossíntese da fíbula lateral. Com certeza. A priorização é rigorosa para restabelecer os pilares mecânicos. O segundo passo foca justamente na redução e fixação anatômica do maléolo posterior. E como a gente fixa isso? Ela é realizada com parafusos de pequenos fragmentos aplicados de posterior para anterior ou até com uso de placa de suporte posterior, dependendo do grau de cominuição, né? E essa etapa reconstrutiva torna-se absolutamente mandatória sempre que a extensão da fratura envolver mais de 25% da cartilagem da superfície articular tibial. Ou quando tem o degrau, certo? Isso, sempre que o degrau articular identificado na imagem for superior a 2 milímetros. Restabelecer o pilar posterior impede aquele deslizamento e subluxação contínua do talos posteriormente. Um bloco de construção fundamental restaurado. E aí o terceiro passo nos leva finalmente de volta à lateral do tornozelo, reconstruindo o pilar lateral principal, certo? Da fixação com placa e parafusos de estabilidade. E a redução tem que ser perfeita. O objetivo biomecânico aqui não permite concessões. Deve-se restaurar o comprimento milimétrico exato da fíbula, alinhado à sua rotação fisiológica precisa. Uma fíbula levemente encurtada ou com desvio rotacional resulta na inclinação progressiva em valgo do talos. O que leva à artrose, né? Uma artrose pós-traumática acelerada e extremamente limitante. Comprimento lateral fixado, apoio posterior rígido. Agora a gente entra no território das estruturas de tensão suspensórias.
Aquela mesma sindesmose que explodiu no momento da supinação com rotação externa original. O que dita o quarto passo, né? Realizado inevitavelmente de forma intraoperatória. A gente procede à avaliação dinâmica e ativa da sindesmose, comumente conhecida como teste de Cotton. Que é aquele do gancho. Isso, que consiste em aplicar força lateral e em rotação com o gancho ósseo diretamente sobre a fíbula já fixada, evidenciando a diástase tibiofibular e a instabilidade da incisura. Devemos realizar a fixação imediata da sindesmose. E aí, parafuso ou botão? A polêmica clássica. A técnica vai depender da filosofia da equipe, né? Oscilando entre a fixação clássica e rígida com parafusos corticais de posicionamento suprassindesmais, até a implantação mais contemporânea com o uso de botões de sutura flexíveis e dinâmicos. Que ajudam a restaurar aquele micromovimento fisiológico da articulação, né? Exatamente. E para finalizar, a reconstrução anatômica circunferencial do tornozelo. Analisamos a face medial da articulação. Exato. O quinto e último passo é focado na redução e na fixação rígida do maléolo medial. E aí, comumente, utilizamos síntese com parafusos canulados, de rosca parcial ou banda de tensão, restaurando a barreira contra o desvio do talos lateralmente. Uma arquitetura cirúrgica fantástica, avançando progressivamente, sabe? Liberação do bloqueio posterior, reforço do teto tibial posterior, restabelecimento do comprimento do pilar lateral, ancoragem dinâmica da morte sindesmótica e o fechamento do anel na contenção medial. É um trabalho estrutural completo. No entanto, para a prática moderna baseada em evidências, a missão não se encerra lá no curativo compressivo da pele. Existe um último mandamento protocolar inquebrável atualmente, antes do paciente deixar os cuidados hospitalares agudos. Sem dúvida. Trata-se de uma exigência técnica médico-legal obrigatório, a realização compulsória de uma tomografia computadorizada no período pós-operatório imediato. Não dá para confiar só no raio-x, né? De jeito nenhum. Confiar de forma exclusiva no controle intraoperatório e em uma radiografia convencional após a cirurgia é cientificamente atestado como insuficiente para garantir que a redução anatômica da incisura fibular foi alcançada de maneira perfeita. Porque as sombras enganam. Sim, as variadas sobreposições de estruturas ósseas na imagem radiográfica conseguem mascarar muito facilmente desvios e subluxações rotacionais minúsculas. Desvios milimétricos da fíbula que, olha, inexoravelmente desencadearão um quadro de degeneração condral rápida E dolorosa. muito. Somente a varredura seccional tridimensional da tomografia computadorizada confirma o êxito cirúrgico incontestável e previne essas complicações drásticas e litígios por desfechos desfavoráveis. Um grau de exigência em controle de qualidade altíssimo e que é totalmente condizente com a complexidade letal da lesão para a função do membro. Bom, antes de encerrarmos definitivamente o nosso embate analítico, quero trazer uma provocação clínica final, sabe? Manda. Para instigar e tirar o sono daqueles que confiam excessivamente num exame físico apressado naquelas madrugadas de fluxo intenso. E se ocorrer o cenário de maior desafio propedêutico possível? Qual seria? Uma variante patológica raríssima de luxação pura da fíbula, travada posterior e firmemente contra o tubérculo de Volkmann, sem apresentar qualquer fratura. Ou seja, nenhuma solução de continuidade para alertar no raio-x inicial. Nossa, um cenário assustador. Exato. O osso está inteiro, mas o bloqueio rotacional completo se faz presente de forma oculta. Se esse achado passar incólume no pronto-socorro e o paciente receber alta, de forma subestimada, apenas com analgésicos potentes e uma imobilização removível, o cenário a médio prazo desenvolverá uma instabilidade dinâmica e crônica intratável. A articulação vai ser destruída. A cartilagem de revestimento do talos será sumariamente consumida devido a forças de cisalhamento anormais e contínuas, consolidando a degeneração condral prematura e irreversível. Será um testemunho silencioso de uma palpação diagnóstica negligenciada e insuficiente. Que fique registrada a regra de ouro na avaliação de membros pélvicos.
Nunca, jamais, deixe de questionar e investigar intensivamente uma apresentação clínica que revele dor absolutamente desproporcional. Olha, eu endosso de maneira técnica e enfática essa sua provocação analítica. A variante de lesão com luxação pura da sindesmose, isenta de fraturas ósseas cominuídas visíveis, embora seja raríssima na literatura mundial, é a prova cabal de que a suspeição clínica, sabe, aquela baseada na observação cuidadosa da biomecânica, da cinemática de trauma, ela deve balizar integralmente a conduta diagnóstica. Perfeito. A clínica não perdoa falhas, né? De jeito nenhum. Qualquer disparidade entre o mecanismo violento relatado, a intensidade hiperálgica e os eventuais sinais negativos no primeiro contato radiológico impõe a necessidade inadiável do uso de exames seccionais profundos. O exame físico criterioso em todas as suas etapas não é meramente pro forma, é a pedra angular indiscutível e fundamental do exercício prático da nossa especialidade lá na sala de trauma. O papo está bom, mas agora que você fez o estudo passivo, está na hora do estudo ativo. Pegue uma folha e tente escrever tudo o que você lembra de memória. O que você esqueceu são os pontos fracos, onde deve reforçar. Ouça de novo quantas vezes for necessário e depois tente ensinar a um médico interno. E, finalmente, você vai para o livro-texto com um mapa e a bússola, bem orientado. Bem, por enquanto é só, pessoal. Hasta la vista. We will be back. Bye bye.